Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. É, o problema foi identificado, né, inicialmente pela turma de via permanente, né, dado que a MRS acaba realizando, né, monitoramentos constantes em todos os seus ativos, e nesse momento o pessoal de via permanente identificou uma perda de lastro na superestrutura e dentro do túnel. Então, dado que esse evento foi dentro do túnel, eles acionaram nós da equipe de engenharia de infraestrutura. Nesse momento, a gente já solicitou de imediato que fosse realizado um reforço na via permanente para resguardar a segurança operacional, que, afinal de contas, é um dos principais valores da empresa aí ao longo desses primeiros anos de concessão. A partir daí, nós elaboramos um plano de trabalho para prospectar a causa do problema, né, a real causa do problema. Através de algumas campanhas de sondagens, nós conseguimos identificar inicialmente uma rachadura na laje do piso desse túnel, por onde acabava ocorrendo essa perda de lastro. Posteriormente, com outras campanhas de sondagem, nós identificamos um vazio abaixo dessa laje, que foi gerado pela intensa percolação de água, que carregou material fino de preenchimento, né? Então, entre ali o maciço e a laje, feito um preenchimento no momento da construção do túnel, e esse material mais fino aí de preenchimento foi carregado por essa percolação de água intensa. Esse foi o plano que a gente traçou para descobrir o problema, né? Legal. Tiago, agora a escolha dessa solução foi por que motivo, né? Quer dizer, para a estabilização desse trecho do túnel, né? Como você citou, e como é que procedeu essa aplicação? Então, para a gente chegar na solução, né, escolher essa solução, a gente tem sempre, assim, a MRS, principalmente nos últimos, talvez aí 5 a 8 anos, vem sempre buscando de forma muito intensa, né, novas soluções inovadoras, tecnologia que tenha no mercado. Então, e esse problema, particularmente, necessitava disso de fato, porque as soluções convencionais que a gente tinha, normalmente não iam conseguir sanar o problema. Então, a gente escolheu essa resina de silicato de forma que, assim, ela abrangesse dois fatores principais, que era o fluxo intenso de água sob a laje do túnel, sendo necessário um produto que a presença de água não interferisse na sua reação. E outro fator é a passagem das composições logo após a aplicação do produto. A gente precisava de um produto que obtivesse alta resistência à compressão pouco tempo depois da sua aplicação, porque assim que fosse encerrado o intervalo, né, na operação de trens, da aplicação desse produto, em seguida já teria as composições dos trens, inclusive carregados, passando ali naquele trecho. Então, necessitava dessa alta resistência aí, com muitas horas de aplicação. Então, aí a rotina, né, que mudou dentro dos trens, eu acho que o Torso pode falar melhor, ele que negociou bem essa questão de intervalo aí, mas eu acho que ele vai, sabe, participou da obra, acho que ele pode ter mais propriedade para falar desse assunto. Augusto, eu que agradeço aí o convite, tá? E também ter esse projeto aí vislumbrado aí dentro das inovações de 2021 é muito legal, tá? Explicando um pouquinho, né, assim, o Thiago falou bem que a gente tinha uma premissa de não parar por completo a operação ferroviária, né, naquele trecho. É um trecho com tráfego muito intenso, né? A nossa ligação ali com os portos de Rio de Janeiro. Então, a ideia era desenvolver realmente um projeto que não atrapalhasse a nossa operação ferroviária. Então, a gente desenvolveu um projeto executivo, né, para a recuperação e estabilização da laje do piso, qual foi elaborado um planejamento que fosse possível conciliar a execução da obra com a operação dos trens naquele trecho. Foram necessários também as interrupções da operação na linha onde se localizava o problema, só que de forma temporária, né? A gente tinha ali uma interrupção de 4 horas, mais ou menos 4 horas dia. Então, era o tempo que a gente tinha para poder levar o equipamento para dentro do túnel, fazer a execução das atividades,
retirar os equipamentos e liberar para passagem novamente do trem. Então, não era possível, nesse momento, retirar a grade e, né, totalmente retirar a grade, nem mesmo o lastro. O túnel, ele é um túnel lastreado, ele tem um lastro de mais ou menos 70 centímetros de altura, então a gente teve que trabalhar nessas condições, né? Então foi feito todo um planejamento para que a gente pudesse retirar parte do lastro, aquela quantidade que a gente conseguiria repor naquele mesmo dia, naquela mesma 4 horas que a gente tinha, fazer as perfurações, a colocação da haste para injeção, os bicos injetores, e executar depois a atividade, né? Mas isso a gente tinha que recompor o lastro antes da entrega do intervalo. Então, foi uma operação minuciosa, a gente planejou bem, né, junto com a Progel. O Nares pode até explicar um pouco depois, mas foi um planejamento em conjunto, aí, MRS e Progel, que deu certo e a gente conseguiu fazer as injeções e fazer o serviço dentro dessas premissas que foram estipuladas, né? Nares, lá eu tenho uma curiosidade, essa resina especial já foi aplicada aqui no Brasil? Como é que lidam com essa resina aqui no Brasil? A grande verdade é que essa resina já era utilizada em mineração para fazer chubadores em teto de túnel, porque justamente ela é um produto de maior eficiência e ela não é líquida. Então, antigamente, essas resinas eram colocadas em tubo que você perfurava, instalava o tubo no furo e o outro reagente ia por trás, onde você fazia o componente A e B. Então, ela se iniciou realmente há muito, muito tempo atrás na mineração, e depois de perceberem que ela tinha essa eficiência e essa resistência e essa capacidade de consolidar, passou a ser utilizada agora com a parte de consolidação de maciços, sejam eles túneis, base de fundação, tratamento de estruturas de concreto, justamente porque, diferente da calda de cimento, que também é um sistema que resolve, o problema é que a calda demora quase um mês para reagir, ela não. Ela praticamente em 72 horas já chega numa resistência esperada para atendimento do que a MRS propôs, dar segurança e resultado final imediato, em função das curtas passagens que os intervalos davam para a gente. Foi uma obra desafiante, porque a gente acha que tudo é fácil, mas na verdade não é tão fácil, porque o produto reagente reage tão rápido que qualquer cuidado você pode entupir os bicos e te dar retrabalho. Então, a gente tem que ter justamente o cuidado de ter todo um planejamento, um preparo, praticamente num plano de execução de injeção, de furos, de furação e injeção, para conseguir fazer a atividade sem problema. Legal, eu queria que tanto o Thiago quanto o Marcelo comentassem assim, os desafios dele nesse trabalho, né? Cada um na sua respectiva área, mas para a gente falar para o espectador aí a relevância desse projeto e, claro, né, a questão das dificuldades, o que vocês perceberam, né, como ensinamento dessa solução. Correto aí, Augusto. Só falando um pouquinho, aí o Nares falou um pouquinho do desafio, que até mesmo foi trabalhar com o produto, né? Um produto que a gente não conhece tão bem, a gente teve que aprender, teve que treinar ali antes de iniciar a execução. É um produto que reage muito rápido, então a possibilidade de nós perdermos os bicos injetores, os furos que nós tínhamos feito, era muito possível de acontecer naquele momento. Então, a gente teve que trabalhar com essas condições. Outro desafio, e que eu acho que foi o maior, é trabalhar com túnel em operação, né? Então, apesar da gente estar no intervalo, a gente não poderia desfazer da grade, da linha, desmontá-la, para poder fazer as injeções, visualizando ali a laje do túnel. A gente teve que fazer isso por cima do lastro, e o que a gente trouxe um pouco mais de dificuldade para poder trabalhar, até mesmo porque a gente teve que transformar a nossa malha de furos, encaixá-las dentro da grade do trem, né? Entre os dormentes, entre os trilhos. Então, isso traz um pouco mais de dificuldade no trabalho, mas no final a gente conseguiu ter êxito e o que foi interessante.
Só complementando, né, no desafio, esses desafios da parte de obra, né, que a gente teve desafio no projeto foi principalmente assim, a dificuldade de investigação da situação que estava por baixo da laje, porque a gente não podia parar o trem muitas vezes para fazer essas investigações, então acaba que a gente ficou assim, meio, entre aspas, cego, né, no volume que a gente teria de aplicação ali, como a gente tem que cumprir os nossos orçamentos, né, que a gente defende, então a gente ficou um pouco desafio bem grande a gente conseguir mensurar aí o volume de material que a gente necessitaria injetar ali debaixo daquela laje. Nares, queria que você também comentasse essa questão, né? Você comentou também do desafio, mas você falou que o produto seca rápido, né? Como é que é montar essa logística para atender isso, né? Essa característica do produto, né? Então, a logística é extremamente bem coordenada e planejada com um cronograma de início e fim de atividade dia a dia, nessa janela de praticamente 4 horas. A gente praticamente tem 1 hora para entrar, 2 horas para instalar o produto ou fazer a perfuração, e depois 1 hora praticamente para sair, para deixar a linha livre. Então, nessas 2 horas preciosas, a gente praticamente tem que, durante a semana, planejar primeiramente, a atividade de perfuração. E a atividade de perfuração não é uma atividade tão simples, porque você tem a camada de lastro, cerca de 80 centímetros em cima, onde você tem que liberar. E nesse ponto a MRS foi fantástica, que ela nos disponibilizou o equipamento deles, que é a Rayovac, que é um aspirador gigante de lastro de pedra, que em minutos limpava entre os dormentes em janelas intermediárias, que permitiam a segurança e estabilidade daquela cava de perfuração, para a gente conseguir chegar lá 50, 80 centímetros na laje de concreto, para poder perfurar a laje, instalar os bicos de injeção dentro da furação, para poder começar a fazer a injeção da resina, para purgar a água, e ao mesmo tempo a gente já deixava num dia tudo instalado, os bicos prontos, e depois, no dia seguinte, a gente começava a fazer a injeção, injetando num bico, purgava a água, a gente observava onde vazava a resina, fechava o bico, passava para o bico seguinte, fazendo o entorno daquela região, a consolidação próxima naquele dia e naquela janela prevista, continuando a atividade do segundo dia. Comentar que a gente usou 2 tipos, né, de resina. Uma era uma resina expansiva, ela não tem um poder estrutural muito grande, uma capacidade de carga muito grande, mas ela serviu como uma contenção para que o produto estrutural fosse aplicado na região que tinha o problema, né? Então, primeiro fizemos o contorno com essa resina expansiva e depois fizemos o tratamento com a resina estrutural. Esse foi até um artifício, né, do projeto, que a gente colocou no projeto para tentar contornar aquele desafio de não ter muito essa visão de como estava o vazio embaixo da laje. A gente tinha uma visão de até onde essa resina poderia caminhar. Então, a gente fez, né, no projeto cercamos, né, uma área de interesse com esse produto expansivo, depois preenchemos ali dentro dela com produto estrutural. Eu imagino, Tiago, que o planejamento aí foi rigoroso, né? Parece que contou da parte dele aí, que é da área prática, né? Mas você já estudando isso muito antes, né? E até vendo, né? Porque a ferrovia tem que continuar com o tráfego, né? Tem os horários combinados lá de passagem, né? E não pode interromper isso, né, Tiago? Esse é um ponto crítico, né? Exatamente. E isso até fez parte, né, foi um dos fatores de decisão desse produto de reação tão rápida, né? Então, a gente precisava algo que fosse bem certeiro ali, né? Bem focado no problema, de forma rápida, para não ter muitas paralisações do tráfego rodoviário. Legal. Você observa, Tiago, essa aplicação para outras áreas aí da ferrovia, outros trechos, né? Por situações semelhantes, ou com esse potencial de uso dessa resina? Assim, dado o resultado positivo que nós tivemos, né, com a aplicação dela, a gente já está com 1 ano aí, né, de aplicação dela, um pouco mais que isso. Então, assim, o resultado foi bastante positivo, porque a gente não teve mais nenhum problema na superestrutura, né, até o momento.
de fato, a solução se mostrou bem positiva. Por outro lado, não é um problema muito convencional, né? Não é algo que ocorre com muita frequência, mas sim, se a gente tiver algo semelhante, né, como eu apresentar um problema semelhante, a gente com certeza vai considerar essa solução como solução novamente. Sim? Nares, essa questão, Nares, desse produto, aí você vê também potencial para frente, né? Agora com esse exemplo, esse benchmark aí, dá uma aplicação dessa, funciona bem, né? Augusto, nós usamos esse produto também para consolidação de fundação de barragem, porque as barragens geralmente feitas de terra em contato com a fundação em rocha, nas ombreiras ou às vezes na própria fundação, às vezes apresentam vazamento. E elas podem ser tratadas com esse produto para impedir a percolação da água e deixar a barragem vulnerável à ruptura, naqueles pontos de fragilidade. E nas galerias, vazamentos de galeria, você também aplica pelo lado de dentro e você consegue consolidar o vazamento de dentro para fora. Por exemplo, em São Paulo, as garagens de São Paulo, que são todas praticamente enterradas abaixo do lençol freático, apresentam vazamento pós-construtivos, onde a água percola pelas garagens. E com esse produto você consegue furar a parede em malha de costura, como se fosse uma máquina de costura, e começar a injetar de baixo para cima, estancando toda a garagem que é submersa ao nível do lençol freático. Bem como que nas fundações de ponte, você pode conseguir consolidar, evitando o recalque dessa fundação de ponte, tratando na sua base, ou na época que se usava os tubulões de ar comprimido do metrô de São Paulo, para reduzir o valor da pressão causada pelo ar comprimido, que é de 2,5 kg por centímetro quadrado, se injetava esse produto na base para impedir o vazamento do ar comprimido, reduzindo a pressão, garantindo uma segurança melhor para os trabalhadores. Então, a aplicação é enorme. Eu vejo isso aí um futuro e um dia a dia para utilizar em outras obras de engenharia pelo Brasil. Legal. Eu perguntei isso ao Nares, porque nossos espectadores são engenheiros e eles devem também querer saber onde é que essa aplicação pode andar. Né, Marcelo? Eu queria que você também complementasse aí essa inovação aí que foi colocada, né, na MRS, nesse trecho, né? Importante para a engenharia, não? Sim, Augusto. É muito importante, principalmente, não só essa inovação, mas todas as inovações que a gente vem acompanhando no mercado, né? Porque traz um conforto e vê que a engenharia está produzindo, está também se modificando ao longo do tempo, né? E isso é muito importante para o mercado, muito importante para as obras que a gente tem para fazer, principalmente quando a gente precisa aí de obras que sejam feitas em determinado tempo e soluções que possam trazer conforto e segurança nas aplicações. É muito importante, eu acho que só tem todo mundo a ganhar com isso, né? Todo o mercado aí civil. Legal, eu queria agradecer aí a participação de vocês, aí, parabéns pelo prêmio, esse trabalho que tem o nome de injeção de consolidação com resinas especiais de silicatos estruturais e expansivos para estabilização de piso em túnel ferroviário, um trecho lá de Mendes, né? Da MRS Logística, que é a concessionária da Central do Brasil, a linha de ferro, né, conhecida e antiga. Eu queria agradecer, então, ao Tiago Barros, que é da MRS Logística, o Marcelo Toso, também da MRS Logística, e o Luiz Antônio Nares, da Progel. Obrigado a vocês. Obrigado, Augusto. Augusto, é sempre uma honra participar com você, ainda mais com o cliente MRS aí, que é um cliente de destaque que tem nos ensinado a trabalhar sempre com segurança do trabalho e em todas as atividades e fazer sentir a gente ser da mesma equipe. Isso aí não tem preço e não tem valor. E estamos aqui, curtindo aqui a leitura da revista.